Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura contemplativa do livro do Yogananda, Como Alcançar o Sucesso. Hoje é o nosso segundo encontro, inclusive eu sugiro que se você não assistiu o primeiro, clica aqui nesse card, vai assistir o nosso primeiro encontro e depois volta aqui para dar continuidade. E se você já assistiu o primeiro encontro, você já sabe que eu decidi eleger alguns trechos desse livro. A gente não vai ler ele todo na íntegra, então eu separei alguns trechos para que a gente possa ler juntas e contemplar essa leitura, ou seja, fazer reflexões a partir da leitura do Yogananda. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo de hoje. Mas antes, faz uma pausa no vídeo, pega seu café e seu chá para você contemplar aqui essa leitura comigo. Então, o trecho que eu separei para hoje, ele fala sobre energia vital e força de vontade. Vamos lá. Ele diz assim: o cérebro humano é o reservatório da energia vital. Essa energia é constantemente usada nos movimentos musculares, no funcionamento do coração, pulmões, diafragma, metabolismo celular, processo químico do sangue, além de transmitir as mensagens nervosas pelo sistema motor sensorial. Bom, aqui eu acho que a gente já pode começar a contemplar essa leitura pensando no seguinte: essa primeira frase, o cérebro humano é o reservatório da energia vital. Você já parou para pensar que quando você pensa em algo que é muito bom para você, algo positivo, ou quando você se lembra de uma memória positiva, instantaneamente o seu corpo tende a sentir o bem-estar dessa memória, dessa lembrança? Você já prestou atenção o oposto também? Como quando você pensa em alguma coisa ruim, imediatamente o seu corpo sente esse algo ruim? Então, quando ele diz assim, o cérebro humano é o reservatório da energia vital. Aqui eu entendo que ele está falando não só da parte fisiológica, mas ele está falando também da mente. E a gente precisa entender que cérebro e mente são coisas diferentes. O cérebro é toda a parte material, né? É toda a parte que está aqui dentro da nossa cabeça, né? Do nosso crânio. É toda a parte física que gera esses estímulos, e esses estímulos são todos recebidos pelo nosso corpo, inclusive gerando sensações, emoções. Entretanto, a mente, que na minha visão é onde mora essa energia da vontade, ela possui grande influência no nosso funcionamento cerebral. Então é mais ou menos assim, a mente é como se fossem todas as memórias que a gente tem. A mente ela não tá só na cabeça, né? Aqui no cérebro. A mente ela tá em todo o nosso corpo. A gente pode considerar que a mente são todas as memórias que a gente carrega. São todas as informações que a gente tem e é todas as informações que a gente é capaz de acessar também. Essas informações, essas visões que a gente pode projetar com a mente, ou essas visões que a gente pode buscar na nossa memória, na memória da nossa história, ou mesmo que não seja da nossa história, mas da história do nosso sistema, elas nos geram então uma visão. Então a gente pode acessar memórias do passado, a gente pode acessar também visões daquilo que a gente almeja para o futuro. Então, tudo aquilo que a nossa mente imagina ou tudo aquilo que a gente sente gera um efeito fisiológico. Portanto, ele está dizendo assim que o nosso cérebro é esse reservatório da energia vital. Mas a gente não pode desconsiderar que é a qualidade daquilo que a gente pensa que vai gerar um efeito sobre o nosso sistema como um todo, sobre o nosso organismo. E por que eu acho importante a gente falar sobre isso?
principalmente para quem tem um negócio, para quem empreende, para quem gere a sua própria vida profissional. Claro que isso, como eu já falei lá no nosso primeiro encontro, serve para qualquer pessoa em qualquer circunstância, independente da pessoa empreender ou não. Mas aqui eu sempre vou trazer essa perspectiva para que você, mulher empreendedora, consiga pensar o quanto tudo isso é importante e relevante para resultados efetivos no seu negócio e na sua jornada profissional. Então, pense o seguinte: se a qualidade daquilo que a gente pensa, imagina, gera um efeito fisiológico, a qualidade da nossa rotina e a qualidade das coisas que a gente consome e a qualidade da forma como a gente gerencia os nossos pensamentos e as nossas emoções é fundamental para que a gente então crie, gere energia para empreender os nossos projetos. Uma pessoa que tem uma mente pessimista, uma pessoa que está sempre olhando para cenários ruins, uma pessoa que está sempre levantando todos os dias, sentindo a sobrecarga do dia que mal começou, ela não vai conseguir gerar fisicamente. Aí a gente não está falando do aspecto sutil só, a gente está falando de um aspecto bem concreto. Então, uma pessoa que não tem uma mente bem direcionada, ela não vai conseguir gerar energia física suficiente para conseguir empreender os seus projetos. Então ele segue assim: a energia vital é usada pela mente, pelas emoções, pelo corpo, pois ela está envolvida em todos os processos do pensamento, que é exatamente isso que eu compartilhei com vocês, do sentimento e da atividade física. Então, a forma como a gente se conecta com a vida, a forma como a gente se posiciona diante da vida, vai influenciar diretamente na qualidade daquilo que a gente pensa e, consequentemente, na qualidade daquilo que a gente sente, na qualidade da nossa energia, na qualidade do nosso funcionamento, inclusive físico. Parece muito subjetivo, mas é extremamente concreto, fazendo esse exercício que eu acabei de passar para você. Quando você pensa em fazer algo, ou que você julga não gostar, ou que você julga difícil, ou que você julga que vai dar muito trabalho, ou que você julga que você não tem competência para aquilo, ou que você sente medo, o seu corpo, ele vai responder não te dando, não te trazendo energia suficiente para você fazer aquilo que você talvez deveria fazer. E tudo começa, todo esse processamento começa com os cachorros estão latindo bastante agora, mas a gente vai seguir, tá? Então você se concentra aqui na minha voz. Então todo esse movimento ele começa até antes do pensamento consciente. Ah, estou pensando tal coisa. Não, começa na forma como a gente se posiciona diante da vida. Se a gente se posiciona diante da vida como uma pessoa abundante, uma pessoa que se sente conectada com a vida ou com algo maior, com Deus, enfim, se sente pertencente, sente que tem costas quentes, né? Que tem uma ancestralidade forte, que está conectada de verdade com a vida, ou se a gente se posiciona na vida como uma pessoa fracassada, como uma pessoa que vive em constante falta, em constante movimento de escassez. Então veja que é uma postura interna. Essa postura interna vem justamente dessa semente na qual a gente se sente conectada. Então a gente se sente mais conectada com a semente do fracasso, como a gente falou lá no início, né, no nosso primeiro encontro, ou a gente se sente mais conectada com a semente do sucesso. A semente do fracasso, então, tá nessa postura vitimizada, nessa postura infantilizada, e a semente do sucesso que está se posicionada dentro de uma postura mais adulta, mais consciente, mais proativa diante da sua própria vida. Essa postura está muito conectada às nossas crenças. Claro que não dá para a gente abrir todas as portinhas, mas aos poucos aqui a gente vai abrindo algumas portinhas e você, à medida que vai recebendo, contemplando aqui esse conteúdo comigo, você vai também encaixando esses elementos aí no seu cotidiano. Então, essa postura, ela está muito mais ligada
às nossas crenças, a como a gente aprendeu a se posicionar na vida diante, inclusive, daquilo que a gente recebe do nosso próprio sistema de origem. Depois vem essa parte do pensamento consciente, ou seja, diante de como eu me sinto, de como eu me posiciono na vida, eu vou construindo linhas de pensamento, eu vou criando hábitos mentais, eu vou criando formas de enxergar as coisas. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, que o mundo ele se apresenta para nós da mesma forma que as nossas próprias lentes o enxergam. Então, assim, é as lentes que a gente coloca que faz com que a gente receba o mundo desta ou daquela forma. Portanto, então, existe todo um sistema, né, de crenças e de comportamento que é recebido, né, que é aderido por nós. Muitos dessas crenças e desses comportamentos por muito tempo na nossa vida, ou talvez a vida toda, se a gente não tomar atenção, se a gente não prestar atenção, eles vão ser inconscientes e a gente vai reagir somente a essas crenças, a esses comportamentos recebidos. Mas, de um modo geral, a gente tende a observar quando essas crenças, esses comportamentos, eles não nos levam para o mais, eles não nos fazem evoluir, e a gente tende a começar a questionar essas crenças e esses comportamentos. E é aí, exatamente nesse ponto que a gente tem a oportunidade de começar a fazer mudanças. Entretanto, a forma como a gente se posiciona gera, então, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de criar, de gerar pensamentos. E são essas criações, são esses pensamentos que vão estimular toda a nossa parte física. Então, a forma como a gente enxerga as coisas determina a forma como a gente sente as coisas. E nesse sentir também tá essa energia mensurável, ou seja, quando eu me vejo diante de uma coisa que me alegra, que eu me sinto capaz de fazer, que eu gosto de fazer, o que acontece? O nosso corpo, ele tende a sentir a energia necessária para aquele feito, para executar tal coisa. E o contrário também. Então, quando eu estou diante de um cenário em que eu enxergo dificuldades, a minha energia tende a diminuir, tende a cair, para que eu não tenha vontade suficiente para conseguir realizar aquele feito ou ultrapassar aquele feito, né? Superar as crenças que eu mesmo tenho diante deste cenário. E ele segue assim: quanto maior a vontade, maior a parcela de energia em qualquer parte do corpo, que é exatamente o que eu falei. Então, quanto maior força de vontade, quanto mais clareza eu tenho sobre o tema, quanto mais determinada mentalmente eu estou, quanto menos obstáculo mental eu tenho diante de alguma coisa, maior é a minha força de vontade para realizar aquilo. Ou seja, todo o nosso corpo ele é tomado por aquela vontade de realizar alguma coisa. Então a gente sente um impulso de ir para frente, a gente sente um impulso de vida, de realização. E aí ele segue: um dos piores inimigos da força de vontade é o medo. Evite-o tanto no pensamento quanto na ação. A força vital que flui regularmente por seus nervos é obstruída quando estes ficam imobilizados pelo medo, fazendo diminuir assim a vitalidade do corpo. O medo entorpece a força de vontade. Quando se manifesta, o cérebro passa a mensagem para todos os órgãos. O medo paralisa o coração, derruba o processo digestivo, provoca muitos outros problemas físicos. Você deve ser prudente, mas nunca medroso. Aqui nessa parte do livro, da leitura, ele está falando sobre os efeitos dessa postura, dessa mentalidade no nosso corpo. E aí ele está falando tanto dos efeitos de um posicionamento fortalecido, que faz com que a nossa energia vital aumente, e ele está falando também como esse pensamento temeroso, o medo que nasce na mente e toma o corpo, ele diminui completamente a nossa capacidade de realização. Ele vai, inclusive, prejudicando a nossa saúde e vai diminuindo a nossa vitalidade. E esse ponto é um ponto muito interessante, por quê? Porque
Quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de você colocar energia num projeto, naquilo que faz sentido para você, num projeto profissional, um projeto sustentável. Veja, a gente está falando de algo que você vai realizar não só para si, mas para o outro. E para isso, você precisa ter energia para dar conta das coisas que você se propõe a fazer. Só que eu observo que muitas pessoas não percebem esse aspecto mais sutil no movimento do empreender. Elas olham muito, né, para o que precisa ser feito, mas olham muito pouco para a qualidade daquele que o faz. Ou seja, a sua qualidade, a qualidade da sua mentalidade, a qualidade das suas emoções, a qualidade da sua energia vital, ela é importantíssima para que você consiga realizar as metas que você mesmo se coloca. Quantas e quantas vezes você coloca, vou fazer tal coisa, e aí você chega naquele momento e diz assim, não tô com energia para fazer isso. Ou você coloca um monte de coisas para fazer ao longo de um dia, coisas inclusive de naturezas distintas e com pouca organização. Aí você não consegue dar conta, sustentar a energia para realizar todas essas coisas. Aí a gente precisa observar duas coisas. Primeiro, o quanto você está cuidando mesmo da sua mentalidade, das suas emoções, da sua energia. Se você está conseguindo, por exemplo, produzir o descanso necessário, inclusive para você não entrar num padrão mental pesado, escasso, de reclamações, de peso mesmo, de densidade. E o que faz com que o seu corpo sinta imediatamente aquilo, e aí você vai ter de fato pouca energia de realização, porque se a mente não enxerga, né, se a mente não vislumbra e ela não se alegra com aquilo que ela está enxergando, o corpo também não vai responder. E se a gestão, né, da sua agenda, que a gente já está entrando num outro tema que não está diretamente ligado ao que ele trouxe, mas que eu acho que colabora aí com a sua reflexão, que é essa qualidade de quem o faz e também a gestão das coisas que a gente se propõe a fazer. Porque muitas vezes a gente não conhece direito o quanto a gente consegue produzir por falta de uma observação mais atenta e a gente acaba colocando uma sequência de atividades que o nosso corpo não é capaz de sustentar naquele período de tempo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa considerar também. Agora, para além disso, eu acho que tem um ponto aqui que é o ponto que eu gostaria de trazer para a gente finalizar esse encontro, esse nosso segundo encontro. Na verdade, não, são dois pontos. Eu vou finalizar com essa reflexão que é sobre o medo, que eu acho importantíssimo e você vai entender por quê. E eu vou te apresentar também um exercício que ele traz aqui no livro para a gente exercitar nossa força de vontade diante de coisas que aparentemente são difíceis para nós, tá? Então fica comigo aqui. A raiz do medo é a separação. Já dizia um dos meus autores preferidos da psicoterapia transpessoal, Pierre Weil, que a raiz do medo é a fantasia da separatividade. O medo, ele faz com que a gente paralise, porque de alguma forma o medo ele está intimamente ligado à sensação de perder algo. Toda vez que a gente está com medo, você pode observar que o medo, o pano de fundo do medo é o medo de perder alguma coisa. É o medo de falta, é o medo da falta, é o medo de algo que pode ser anulado ou que pode vir a não existir mais. Exemplos concretos. Ah, eu tenho medo de me separar, eu tenho medo de perder o meu trabalho, eu tenho medo de não conquistar tal coisa e não ter dinheiro, por exemplo. Então, você pode observar que o medo ele está sempre relacionado a um estado de falta, a uma sensação de falta. Logo, quando o medo toma conta de nós, a gente deprime, a gente começa a diminuir a nossa força vital. Por quê? Porque a gente vai perdendo o senso de unidade. Então, toda vez que a gente está tomado pelo medo, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, significa que de alguma forma a gente está se separando
de uma unidade, a gente está perdendo força, a gente está se sentindo diminuído, a gente está se sentindo vitimizado. Então, o que a gente precisa observar? Que todas as vezes que o medo se apresenta, a gente precisa resgatar a conexão com algo que mentalmente a gente pensa que vai perder, porque na maioria das vezes o medo ele não é nem real, é assim, ele não é concreto, ele é real porque a gente está sentindo, mas ele não é concreto. Então, por exemplo, o medo de perder algo que já se tem e o medo de perder algo que ainda nem existe. O medo de não ter o controle sobre alguma coisa e o medo de uma projeção mental que está sendo feita. E a gente começa então a não tomar mais decisões para prosperar, para ir para o mais, mas a gente começa a tomar decisões para não perder aquilo que a gente tem medo de perder. Percebe a diferença? Isso é muito importante. Existe uma diferença de você se mover porque você sabe que por mais que você passe por momentos difíceis e desafios, você quer seguir avançando, produzindo mais, criando mais, fazendo mais, entregando mais, né? E o você se mover porque você tem medo de perder algo. Então, são duas formas de se mover completamente distintas. Numa forma de se mover, a forma de se mover pelo medo, primeiro que a energia ela fica muito limitada. Você vai ter baixa energia quando você se move pelo medo. Você vai tomar decisões não pensando em prosperar, mas em não perder o que você já tem. Você quer ver um exemplo disso? Muito simples, que parece que isso não é mensurável, né? Mas eu vou trazer um exemplo aqui que vai fazer sentido para você. Isso aconteceu já algumas vezes na minha trajetória enquanto mentora. Então, atendendo uma cliente e ela dizia assim para mim: eu não posso falar isso porque se eu falar isso e a minha cliente não gostar, pode ser que ela não siga comigo. Eu vou perder essa cliente. Se eu perder essa cliente, eu vou perder o dinheiro que vem dela. Isso é se mover pelo medo. Ela está enxergando não a evolução da cliente, ela está enxergando a cliente como um cifrão, ela está enxergando o dinheiro que vem da cliente, ela não estava enxergando o benefício de ela dizer a verdade para aquela cliente. Ela estava com medo de dizer o que precisava ser dito, porque se ela dissesse, corria o risco da cliente deixá-la. E aí fica a pergunta: será que você quer ser essa profissional que de fato gera impacto positivo na vida das pessoas e que não enxerga as pessoas como cifrão e que deixa de fazer aquilo que é o seu trabalho, que é o seu potencial, que é a sua expertise, porque você tem medo de perder o cliente e logo medo de perder o dinheiro que vem daquele cliente? Ou você é a pessoa que consegue mover a sua energia no seu trabalho, ancorada na unidade, no propósito, naquilo que você sabe que você veio fazer, naquilo que é correto, que é certo, e que isso é mais importante e que você sabe que agindo corretamente nada te faltará. E que mesmo que aquele cliente ou aquela cliente não decidir seguir com você, por conta de uma postura correta, essa é uma decisão dele e você não tem como segurar, você não tem como abrir a cabeça de ninguém e dizer acredite ou faça do jeito que eu tô falando, né? Somos pessoas adultas e, sobretudo, não tem medo de faltar novos clientes. Essa é uma das condutas que eu sempre tive no meu negócio. Eu não tenho medo de faltar clientes, então eu ajo sempre com honestidade com os meus clientes. E isso não significa falta de respeito, isso não significa não falarmos com jeito, nós não termos tato, mas não omitir, não mentir, porque eu tenho medo de perder o dinheiro que vem daquele cliente. Eu preciso colocar o propósito, o serviço, a verdade, a honestidade, o avanço, a consciência acima do cifrão, acima do medo de perder este cliente.
E o que sempre aconteceu na minha vida é, por agir assim, nunca me falta cliente. Se um ou dois saem, três, quatro chegam. Por quê? Porque eu estou a serviço da vida. Ou pelo menos eu busco estar, né? Eu busco me trabalhar conscientemente para estar sempre a serviço da vida e não a serviço do medo e não a serviço da escassez. Todas essas coisas que a gente trouxe aqui nesse pequeno trecho falam, no final das contas, do como a gente precisa estar atentos, né? Atentas à nossa mentalidade, a nossa força de vontade e como é preciso ter uma consciência mais profunda dessas emoções e como todo esse comportamento mental, emocional, ele interfere diretamente nas nossas decisões práticas, as decisões do nosso negócio, as decisões do nosso dia a dia. Porque veja, quando eu estou tomada por essa energia da falta do me mover para não perder, eu estou me movendo pelo medo. E se mover pelo medo faz com que a gente tome más decisões do nosso negócio. Inclusive, a gente assuma posturas inadequadas diante dos nossos clientes. Agora, quando nós estamos nos movendo em unidade, quando nós estamos nos movendo conectadas com o DNA do nosso negócio, com o nosso propósito. Quando o design do nosso negócio foi criado, amparado no nosso DNA autoral, existe muito menos chances de você se mover pelo medo. Logo, você não vai ter medo de perder o cliente, você não vai ter medo de perder o dinheiro que vem do cliente. Por quê? Porque você sabe que você está a serviço da vida. Então, essa é uma contribuição de uma visão sistêmica a partir da leitura aqui do livro do Yogananda. Quando a gente está a serviço da vida, a gente não olha para o nosso cliente com medo de perdê-lo. E quando a gente olha para o nosso cliente com medo de perdê-lo, significa que a gente não está olhando para ele e para as necessidades dele, a gente está olhando para o dinheiro dele. E ninguém prospera olhando só para o dinheiro do cliente. Então, quero deixar você aqui contemplando essa reflexão. Agora, para a gente encerrar, eu vou trazer um pequeno exercício que ele traz aqui para a gente fazer, que eu acho que é muito válido, que é um exercício para exercitar a nossa força de vontade. E eu diria mais, é para exercitar a nossa mentalidade, a postura que a gente assume diante das coisas que a gente decide fazer. Então, é muito mais do que só exercitar a força de vontade nesse lugar assim, vai lá, levanta e faz. Não, é mais profundo do que isso. Percebe que essa força de vontade que ele fala aqui é algo que vem do âmago, né? Que vem de dentro, é esse senso de propósito mesmo, essa clareza de visão que a gente tem e que quando a gente faz o que precisa ser feito, mesmo que não seja fácil, mas com a força de vontade de que aquele feito se manifeste. Então vamos lá. Escolha uma tarefa ou um empreendimento simples que nunca conseguiu realizar e determine-se a realizá-lo agora. Certifique-se de ter escolhido algo construtivo e exequível, ou seja, que seja possível de ser feito, né? Não adianta você escolher uma coisa que não cabe no seu momento agora. E recuse-se a levar em conta o fracasso, ou seja, é a decisão de fazer e recusar o fracasso. É aquela coisa assim, eu vou fazer isso e eu vou fazer, e isso é construtivo, isso é bom. Então, aqui, quando ele fala construtivo, vale a pena um parênteses. Quantas coisas a gente faz que a gente não deveria estar fazendo? Ou que não são coisas edificantes verdadeiramente, não são coisas que são relevantes. Porque muitas coisas na nossa vida e no nosso negócio, elas são importantes, mas não necessariamente são elas que são fundamentais para a evolução do nosso negócio. Inclusive, essa é uma das coisas que eu abordo muito dentro da ENA. Se você não conhece, a ENA é nossa escola de negócios autorais. Se você quiser aprofundar em todos esses temas, né, principalmente temas relacionados ao seu negócio, óbvio, lá você vai encontrar o meu auxílio para isso. Então, dentro da ENA, eu falo muito sobre isso, sobre o quanto é importante a gente fazer aquilo que realmente é necessário ser feito. Porque uma das formas da gente sabotar o nosso progresso é a gente se encher de atividades, é a gente eleger um monte de atividades, um monte de coisas
que não são as coisas que realmente vão transformar a nossa vida profissional. Não são exatamente aquelas coisas que vão fazer a gente evoluir enquanto pessoas, enquanto profissional e evoluir o nosso negócio. Muitas vezes são só coisas que a gente começa a fazer para não fazer aquilo que precisa ser feito. Essa palavra aqui, construtivo, parece inofensiva, mas não é, né? Inofensiva no sentido assim, parece sem importância, né? A melhor palavra é essa, sem importância, mas não é sem importância. Por quê? Você não tem que se esforçar em fazer algo que não é construtivo verdadeiramente. A gente não tem que ficar fazendo coisas que não precisam ser feitas, ou melhor, que não deveriam ser feitas naquele momento, que não são tão relevantes, né? Não são de primeira importância. Agora, existem coisas que são de primeira importância e a gente precisa aprender a entender quais são essas coisas de primeira importância. Concentre-se num único objetivo, tá? Então não perde o foco, é um objetivo. Eu vou fazer isso aqui, aproveitando todas as habilidades e oportunidades para alcançá-lo. Você vai decidir o que você vai fazer e você vai colocar toda a sua atenção, só que pense, né? Tem que ser uma boa decisão. O que você vai fazer precisa ser algo que realmente seja construtiva. E depois você vai se aproveitar de todas as habilidades que você possui, de todas as oportunidades que se apresentarem ou todas as oportunidades que você tiver, inclusive de tempo, para conquistar aquilo que você elegeu. Então, essa é uma atividade que ele deixa aqui, um exercício que eu acho que vale muito a pena, especialmente se você vem se sentindo com muita baixa energética, com baixa vitalidade, com baixa vontade, se você vem vivendo uma sequência de pequenos fracassos, né? E tá se enxergando dentro desse grande fracasso. Então, essa é uma forma da gente começar a se retirar desse lugar. E ele mesmo diz aqui no livro, eu não sei exatamente, ele diz isso em alguns momentos do livro, não sei se eu vou achar aqui, mas ele fala o seguinte, que eu acho fantástico, que no final das contas, todo fracasso é uma oportunidade de você ativar o sucesso. Se você vem se sentindo derrotada, né, diante das coisas, então olhando para tudo e achando tudo muito difícil, muito denso, muito pesado, uma mente que está familiarizada, como ele diz aqui, no fracasso. Então, se você vem assim, se você tem sentido assim, eu sugiro muito que você faça. Sugiro que você se empenhe aí a colocar um objetivo e pensar assim, não é uma questão de se eu vou conseguir, mas quando eu vou conseguir, sabe? Eu gosto muito de pensar nisso, que inclusive pensando em construções de longo prazo e trazendo aqui essa perspectiva de negócio mesmo, hoje as pessoas têm uma visão muito imediatista, né? Elas falam, faça essa estratégia e você vai ter X clientes, e você vai enriquecer. Essa mentalidade facilitada que nos vendem diante das coisas que não é real, né? Na verdade, não existe resultado sem construção, não existe sucesso sem processo, né? Então a gente precisa sempre se lembrar disso e aprender a sair dessas fantasias, dessas ilusões que vendem pra gente que é você não precisa passar por processo, eu vou te entregar tudo pronto. Isso não existe, né, minha querida? Você sabe disso, eu tenho certeza. E se você não sabe, se você vem acreditando nisso, eu sugiro que você comece por aí, entendendo que o seu sucesso vai vir do processo que você estabelecer e não de fórmulas prontas que tentam te vender por aí. Então, eu espero aqui que o nosso estudo contemplativo de hoje tenha feito sentido para você. Vou convidar você a compartilhar esse vídeo se fez sentido com outras empreendedoras, para que elas possam se fortalecer, edificar também a sua mentalidade. Vou te convidar aqui você deixar seu comentário, me contar como é que você se viu dentro do nosso estudo de hoje e assistir esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te agregar muito também. A gente se vê no próximo encontro. Até lá!